Olá! Mais uma vez nós estamos aqui com o intuito de trazer uma reflexão. Então eu desejo que você assista esse vídeo até o final e possa refletir em alguma coisa que eu disser aqui e que isso possa te ajudar na sua caminhada, assim como tem me ajudado. Eu resolvi comentar sobre um livro muito interessante que eu gosto muito, chamado As Dores da Alma. Ele é de Francisco do Espírito Santo Neto, psicografado pelo Espírito Hamed. E nesse livro é muito legal porque cada capítulo ele fala de um sentimento. Ele vai falar daqueles entraves que a gente tem ao longo da nossa vida. Ele vai falar um capítulo sobre o orgulho, sobre a irresponsabilidade, sobre a crítica, sobre o medo, sobre os vícios, solidão, ansiedade. Então, assim, são vários capítulos falando de sentimento, que nos levam a uma reflexão do que muitas vezes a gente encontra no dia a dia e às vezes a gente não tem a ciência de que aquele sentimento pode atrapalhar a nossa caminhada. E hoje eu resolvi trazer a preocupação. Aquela preocupação que todos nós temos. E para a gente começar falando de preocupação, eu fui lá no dicionário e fui procurar o sentido da palavra preocupação. E lá no Ruais está dizendo assim, que a preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir um sofrimento moral. Ele já deixa bem claro, é uma ideia fixa e antecipada a alguma coisa. E Hamed trata a preocupação, ele nos alerta sobre algumas coisas que às vezes, quando a gente é muito preocupado, a gente não tem a ciência de que tudo isso pode nos atrapalhar. E é muito engraçado também, porque preocupação varia muito de cada pessoa. Tem pessoas que têm uma preocupação excessiva com alguma coisa. Umas têm preocupação com os filhos, outra tem preocupação com os pais, outras não têm tanta preocupação com a família, mas têm muita preocupação com o trabalho. Outros têm uma preocupação da imagem que ele passa, da vida pessoal, da sua vida, a sua parte física, se é bonito, se não é bonito. Então, a preocupação, ela varia muito. E o que traz essa variação de preocupações? Por que cada um traz um tipo de preocupação diferente dentro de si? Porque todos nós somos espíritos em evolução, somos imperfeitos e cada um está num degrauzinho ali da escala evolutiva. Então, cada um traz aquela preocupação que precisa trabalhar, que precisa desenvolver. E as preocupações, às vezes a gente encontra alguém que fala assim, esse aí não se preocupa com nada. Ele se preocupa sim, mas com aquilo que é importante para ele. Então não dá para a gente generalizar. Ele se preocupa muito com os filhos e o pai não se preocupa nada. A mãe se preocupa muito com o carro, o pai não se preocupa mais com o trabalho. Então não dá para a gente ter essa distinção de preocupação. A gente só sabe que preocupação atrapalha. E em excesso faz-nos até mal, vira a ansiedade e depois pode nos levar a desenvolver até doenças que vêm nos atrapalhar no nosso desenvolvimento. E Hamed, ele fala muito sobre os campos da preocupação, ele fala assim que os preocupados, eles vivem entorpecidos no hoje, por quererem controlar com seus pensamentos e com a sua imaginação os fatos de amanhã. Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente se preocupa de maneira excessiva? Às vezes a gente perde até o sono, deixa de comer, deixa de fazer alguma coisa, deixa de ir a algum lugar devido à nossa preocupação. Aquela velha história, não estou com cabeça para isso porque eu estou preocupado com aquilo. E muitas vezes aquela preocupação nem é cabida, nem acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho na minha família uma pessoa extremamente preocupada. E uma vez essa pessoa perdeu o cartão do banco numa sexta-feira e ficou extremamente preocupado. E ligou lá no 0800, bloqueou o cartão, mas ele não podia fazer nada. O banco só abriria na segunda-feira. Porém,
Ele não dormiu da sexta para o sábado, e do sábado para o domingo, e do domingo para a segunda. Ele não se alimentou, ele ficou totalmente irritado. Ele acabou discutindo com outros familiares que tentaram falar para ele: olha, não se preocupa com isso, você não vai resolver. E aí o que aconteceu? Na segunda-feira, ao pegar o carro para ir ao banco, o cartão estava no chão, no carro, do lado, caído assim. Então assim, muitas vezes a preocupação ela nos cega. Isso quando a gente olha para o lado material da preocupação. E o que a doutrina espírita vem nos falar? O que Hamed, né, com seu conhecimento, vem nos orientar quanto à preocupação? Que não é só essa questão da gente ficar preocupado e de atrapalhar a nossa vida, o nosso cotidiano. Ele diz também, olha que interessante, ele fala assim, ó, a preocupação excessiva com fatos em geral e com o bem-estar das pessoas está alicerçada, em muitas ocasiões, em um mecanismo psicológico chamado autodistração. Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar em autodistração quando eu estou me preocupando com alguma coisa. E o que seria essa autodistração? Ele diz também, ó, os preocupados têm dificuldade de concentração no momento presente e por isso fazem com que a consciência se desvie do foco da experiência para a periferia. E o que acontece? Eles vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar com seus pensamentos ou com a sua imaginação fatos que podem ou não ocorrer amanhã. Tá, Patrícia, muito bem, mas o que isso causa? Isso causa uma sabotagem. Quando a gente se preocupa muito, a gente meio que acaba sabotando algumas coisas que a gente tem que trabalhar na gente. Ele coloca que quando dizemos que nos preocupamos com os outros, com alguma coisa, quase sempre estamos nos abstraindo das atitudes que não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir, das carências afetivas que negamos a nós mesmos, dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos e dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Vocês já perceberam que quando a gente está muito preocupado, a gente acaba transferindo para o outro mudanças que nós precisamos fazer? A gente sempre acaba justificando os erros que nós temos, os defeitos que nós carregamos, jogando em cima do outro. É aquela velha história que Jesus fala no Evangelho. A gente olha a trave no olho do outro, mas não olha o argueiro no nosso olho. É mais fácil a gente falar assim, mas eu não fiz isso porque eu estava preocupada. Esqueci, mas também a minha cabeça vive cheia de preocupação. E é assim que acontece com a gente no dia a dia. A nossa preocupação, ela cria uma autodistração e a gente acaba fugindo de nos encarar a nós mesmos. E Hamed, ele fala também que tem uma coisa muito importante. A gente vem para a Terra para nossa transformação interior. Tudo que nos acontece é para nossa transformação. E ele fala também que é incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias do amanhã. Apenas colocará obstáculo às nossas realizações do presente. O que ele traz aqui? O que ele está dizendo? Que aquilo que cada um tiver que passar, vai passar. Aquilo que cada um se comprometeu a vir para cá para melhorar, vai acontecer. Não vai adiantar essa nossa preocupação excessiva. E ele diz também que a gente tem que mudar o que está dentro. Eu posso mudar o que sai de mim. Eu não posso deixar o externo influenciar quem eu sou, quem eu quero ser, o que eu tenho que melhorar. E muitas vezes a gente usa como muleta, né? Porque é mais difícil a gente encarar a gente e falar, poxa, eu preciso mudar isso. Eu preciso fazer aquilo. Mas eu ando tão preocupada, eu ando tão cheio de coisa. Aconteceu isso, aconteceu aquilo e a gente vai protelando. E ele diz o seguinte, que as coisas sempre acontecem graças à divina providência como elas têm que acontecer.
Então cabe a nós utilizarmos essa oportunidade de crescimento para filtrar bem se a minha preocupação merece todo esse tempo que eu gasto, essa energia que a gente acaba gastando. Será que realmente aquilo que está te preocupando hoje, aquilo que te tira o sono, realmente você pode mudar? Será que realmente você pode fazer alguma coisa? Você pode mudar aquela pessoa do jeito que você quer, nos padrões que você quer, porque você acha que é melhor para ela ser igual a você? Ou será que você não teria que aceitar a pessoa como ela é? Se aceitar você também com seus defeitos, com as suas qualidades. Como é fácil, né, a gente transferir. Então essa reflexão eu achei assim muito pertinente para o momento que a gente está passando. Principalmente quando a gente sai às ruas e vê algumas pessoas de máscara, outras sem máscaras. Umas lavam a mão em excesso, outras não lavam as mãos. E aí você fica todo preocupado. Mas o que cabe a você? Você faz a sua parte? Vamos falar do que está acontecendo. Você está usando a máscara corretamente? Você está lavando a sua mão? Você tira a sua roupa, o seu sapato ao entrar na sua casa? E às vezes a gente se preocupa com o marido, com o filho, com o outro, e a gente não faz a nossa parte. Como pais, como filhos, como irmãos, temos que alertar. Claro, não podemos nos omitir e não falar nada. Nós temos que alertar, mas sem passar dos limites, que muitas vezes a gente não consegue enxergar esse limite. E para finalizar, Hamed coloca uma frase muito bonita que ele diz assim: confiemos na paternidade universal que rege a todos, visto que a preocupação em síntese é a desconfiança nas leis da vida. Não nos compete determinar ou dirigir as decisões alheias, nem mesmo temos o direito de convencer ninguém ou censurar as opções de vida de quem quer que seja. Porque condenar os atos e atitudes de alguém que o próprio Criador do Universo deixou livre para decidir, por que sofrer ou se preocupar com isso? Então, meus irmãos, eu deixo aqui uma reflexão para todos nós, que tudo na nossa vida tem um tempo, tudo, e que possamos a cada dia, a cada situação que vivemos, a tudo que nos é colocado, nos preocupar menos e analisar com mais razão, com mais racionalidade o que está acontecendo na nossa vida, quais as oportunidades que a gente está deixando passar devido à preocupação. Eu desejo muita luz, muita paz e que daqui para frente a gente consiga pelo menos analisar as nossas preocupações para saber se elas realmente valem a pena ou não.